Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio das plenárias comentadas do IBRACast. Nessa série de podcasts do IBRAC, destacamos os principais pontos dos julgados do Tribunal do CAD, indicando tendências da jurisprudência para quem quer estar antenado com o que tem de mais recente na área concorrencial. Caros ouvintes, bem-vindas e bem-vindos ao programa Plenárias Comentadas do IBRACast, o podcast do IBRAC. A plenária comentada de hoje trata da 225ª sessão ordinária de julgamento do CAD, realizada em 7 de março de 2024. A pauta da sessão teve 4 itens, só que apenas 2 foram julgados pelo tribunal. A pauta tinha um recurso voluntário que foi adiado a pedido das partes, um processo administrativo que foi suspenso em razão de pedido de vista do presidente Alexandre Cordeiro, uma consulta e um pedido de repreciação. Além desses itens, o tribunal homologou diversos despachos. E comentaremos alguns deles aqui hoje. O presidente fez alguns anúncios importantes antes de dar início à sessão. Ele comentou sobre o encerramento do prazo para apresentação de comentários à consulta pública sobre o circuito deliberativo virtual. Ele divulgou a revista do CAD para que os interessados enviem seus artigos científicos, e é importante dizer que a próxima edição da revista vai ser lançada em junho deste ano. A divulgação do documento de trabalho do Departamento de Estudos Econômicos, denominado Mensuração dos Benefícios Esperados da Atuação do CAD em 2023. Esse estudo está na sua 6ª edição e está alinhado à tendência das autoridades antitruste mundiais de estudar o impacto de suas ações e divulgá-las à sociedade. Esse é um documento bastante importante que o órgão vem trabalhando e as atividades do CAD no ano passado resultaram em benefícios equivalentes a mais de 16 bilhões de reais, segundo o levantamento feito por esse estudo. Então, ele destaca diversos julgados do CAD, a metodologia utilizada para o cálculo dos impactos e a análise da sensibilidade dos resultados alcançados. De acordo com o presidente Cordeiro, o documento confirma o compromisso do CAD em dar transparência às suas atividades. E, por fim, foi feita homenagem às mulheres, com a palavra da Procuradora-Geral, Juliana Domingues, e também do presidente Alexandre Cordeiro. E, nessa oportunidade, eu aproveito para também parabenizar todas as mulheres. Eu sou a Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais do IBRAC, responsável pelo IBRACast. Gostaria de cumprimentar o meu colega, entrevistador oficial e coordenador desse programa, Alessandro Giacalha. Bem-vindo novamente, Ale. Obrigado, Flávia. Bom estar de volta. Gostaria também de cumprimentar o convidado de hoje, que é muito especial e tenho certeza de que contribuirá imensamente para o debate e comentários desse programa. O advogado Eduardo Caminati, que tem graduação em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tem pós-graduação em Processo Civil pelo Centro de Extensão Universitária e pós-graduação em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com ampla experiência em Direito Concorrencial, sendo um nome de destaque na nossa área. E também, super importante dizer que ele foi presidente do IBRAC em 2016, 2017, presidente da SECORE em 2010 e 2012, e o primeiro presidente da Comissão de Concorrência da ICC, Brasil, 2018 a 2021. Bem-vindo, Eduardo, um prazer dividir esse episódio com você. Oi, Flávia. Oi, Ale. Primeiro, muito obrigado aí pelo honroso e não menos gentil convite. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que é uma iniciativa do IBRAC de sucesso, né? As plenárias comentadas. Então, estou muito feliz de poder, de alguma forma, contribuir. Queria só também aproveitar e fazer o registro, já que a sessão antecedeu, como você bem disse, Flávia, a comemoração do Dia das Mulheres, o que é muito importante. Então, só queria fazer um registro, parabenizar todas as mulheres, no que diz respeito às mulheres da comunidade IBRAC, nas pessoas da nossa querida diretora, a doutora Flávia Chiquito, e da Dora, também na pessoa da nossa conselheira Camila Pires Alves, e na pessoa da Priscila Brolio, representando todo o IA, tão importante para esse assunto. Só queria também compartilhar que, recentemente, eu vi uma frase que não, obviamente, exprime tudo que poderia
se pensar, quando a gente pensa na importância de ressaltar e de cada vez mais reconhecer o espaço das mulheres, mas é uma frase que eu achei muito interessante, que diz nesse sentido, que não se trata de preparar as mulheres para o mundo, e sim preparar o mundo para as mulheres, né? E a gente tem que preparar o mundo para as mulheres. Acho que esse é o nosso dever. Acho que o IBRAC está forte nisso, tem muitas mulheres, tem o Woman Power, acho que o IA também, e o CAD agora com a chegada da Camila também, que antecede outras tantas mulheres muito importantes, mas eu acho que talvez na nossa comunidade antitruste a gente está tentando preparar o mundo que tem que, na verdade, ser corrigido para receber de verdade as mulheres. Dito isso, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Muito bom te ouvir, Edu. Fico feliz com essas palavras e acho que a gente ainda tem um longo caminho nesse sentido, Concordo. mas acho que a gente está no caminho certo. Concordo. E o IBRAC também tem trabalhado nesse sentido. Então, concordo plenamente com você. Vamos seguir aqui com os nossos comentários da sessão de hoje. E eu vou passar a palavra para você, Eduardo, para que você comente a consulta 08700 007327 de 2023, dígito 21. Perfeito, Flávia. Muito obrigado. De fato, foi uma consulta que gerou uma análise muito interessante, é uma consulta cujo relator foi o conselheiro Vitor. Ela foi formulada pela Buser, né, que atua como plataforma de transporte de passageiros. Eles se autodenominam Uber do ônibus, né, e ela pretende, essa empresa, atuar em novos e outros modais. Ela foi formulada e protocolada em outubro de 2023, isso é importante, depois a gente vai ver alguns desdobramentos disso, e foi feita com base na Resolução 12 de 2015, em seu artigo 2º, inciso 3, que trata, né, sobre a ilicitude de atos, contratos, estratégias empresariais ou condutas de qualquer tipo, já concebidas e planejadas, mas ainda não iniciadas por parte da consulente. Em linhas gerais, a preocupação levantada pela Buser nessa consulta, e que também, ao que tudo indica, foi corroborado pelo Ministério Público Federal, é que naquela altura que ela protocolou a consulta, ainda havia uma discussão de uma minuta de resolução, que depois veio a ser a resolução 6033 de 2023 da NTT, que, segundo a Buser, poderia gerar barreiras à entrada no mercado, restringindo a competição e potencialmente violando a lei de defesa da concorrência. Nesse contexto, ou naquele contexto, a Buser solicitou uma avaliação por parte do CAD sobre os critérios de inviabilidade econômica que iriam ser trazidos na minuta de resolução, que depois veio, de fato, veio constar da resolução, e que eventualmente poderiam trazer restrições à concorrência. Porque se isso fosse um problema concorrencial, disse a consulente, a empresa pretenderia ajustar sua estratégia de negócios. Quando do protocolo da consulta, o regramento da NTT era uma proposta, porém, no final de 2023, ela foi transformada já em resolução, aprovada pela NTT e virou a resolução 6033, acho que é importante, porque isso tem sido chamado como novo marco regulatório, que trata, e aí aqui o mercado de prestação de serviço de transporte regular rodoviário coletivo interestadual de passageiro, que a gente passa a chamar agora de TRIP, e que tinha por objeto, basicamente, regular a delegação e a prestação de serviços regulares de transporte rodoviário coletivo sob regime de autorização. E aqui já o destaque, né, que o modelo de autorização já é algo mais flexível e que, segundo a própria consulente, já traria uma concorrência efetiva no mercado e não mais pelo mercado, quando a gente está falando de uma permissão que tem como premissa uma licitação para disputar a entrada no mercado. O problema, segundo a Buser, é que o novo marco regulatório trouxe um requisito adicional para a autorização, que é a questão da inviabilidade econômica, e cuja mensuração, segundo a Buser, teria sido ou seria problemática, teria uma ênfase operacional do mercado e uma proxy ligada à receita do mercado. E qual que era o problema? Qual que poderia ser o problema? Muito em linhas gerais. Que você acabaria medindo a eficiência dos incumbentes, não daqueles que queriam entrar no mercado. Aqueles que já estão no mercado poderiam não ter incentivos para serem eficientes e, com isso, você poderia não possibilitar a autorização de novos entrantes. Então, para a Buser, a questão seria se esse critério de inviabilidade econômica teria ou não condão de gerar restrições à concorrência. Aí vem o voto do conselheiro Vitor. É um voto que eu acho que vale o destaque, é um voto muito interessante, como
em geral, são, né, como sempre, o Vitor trabalha bastante arduamente, ele não poupa a pesquisa, então ele divide o voto em 3 partes, e a primeira parte, ele traz um arcabouço regulatório desse mercado, né? E eu destaco aqui, que acho que vale depois, para quem não teve oportunidade de ouvir, ler esse voto quando ele estiver disponível, porque ele é muito rico no sentido de você entender como é que se deu a evolução regulatória do setor, especialmente quando você quer entender o mercado que era marcado por um monopólio, que você precisava ter permissões, com abertura gradual para chegar no momento em que você bastaria ter uma autorização. Né, isso é muito bem tratado pelo conselheiro. Depois ele fala também do caminhar das resoluções até chegar na resolução 6033, que é a resolução que teria um problema aos olhos da Buser concorrencial. No apanhado regulatório, o Vitor cita a participação do TCU, cita a participação do STF, portanto foi um movimento muito grande para a discussão desse novo marco regulatório. Fato é que, em dezembro de 2023, a NTT aprovou essa resolução 6033, estabelecendo esse marco regulatório, e isso gerou, a minuta já tinha gerado essa inquietação por parte da Buser. Ele parte para o segundo item, grande tópico do voto dele, que acho certamente o principal, que fala do objeto e o cabimento da consulta. E aqui o que eu destaco desde o início? Esse é um voto muito interessante para a gente entender bem a visão do CAD sobre o cabimento e as hipóteses desse Instituto da Consulta. Mas o que é bacana, ele não para por aí, ele também entra no mérito da discussão de concorrência em mercados regulados. A grande pergunta, haveria isenção antitrust em mercados regulados? Qual que seria, se algum, o limite da atuação do CAD no mercados regulados? Então, para quem quiser entender essa discussão, a visão do CAD, e não só a visão do CAD, né, o Vitor faz um apanhado de precedentes, mas também de doutrina muito interessante sobre essa questão da concorrência nos mercados regulados. E ele vem, basicamente, ele parte do seguinte ponto. Bom, diante dessa proposta de regulamentação da NTT, que impôs barreiras à entrada no mercado de TRIP, né, quando você tem que adotar critério de inviabilidade econômica, se a Buser se sujeitar a essa norma, essa é a consulta, estaria ela, a Buser, infringindo a lei de defesa da concorrência? E aí, para enfrentar esse tema, o conselheiro faz uma remissão a um debate antigo sobre a possibilidade de intervenção antitrust nos setores regulados, especialmente a que ele destaca na seara das condutas. E aí alguns takeaways importantes da visão do Vitor. Primeiro, segundo o conselheiro Vitor, não há que se falar a priori de isenção antitrust nos setores regulados, ou qualquer incompatibilidade entre a concorrência e a regulação. Na verdade, são formas de complementariedade, as regras de direito concorrencial e as regras de regulatórias. Inclusive, ele cita um roundtable da OCDE recente de 2021 que enfrenta justamente esse tema. E aí ele tira uma primeira premissa. A atuação do CAD em setores regulados deve ser pautada pela complementariedade construtiva. Acho que isso vale a pena ser ressaltado. E ele também ressalta a importância de resgatar alguns precedentes do CAD que indicavam já há algum tempo a responsabilização por infração antitrust, que só poderia ser reconhecida, alguém só pode ser considerado infrator da Lei de Defesa da Concorrência, se constatado que o agente econômico, isso no mercado regulado, né? Se o agente econômico regulado tinha algum grau de autonomia. Ou seja, por outras palavras, ao se aplicar o direito regulatório, tendo ele alguma diretriz, alguma norma, e o agente econômico regulado seguir essa norma, ou alegar que está seguindo essa norma, ele só poderia eventualmente ser questionado ou ser implicado de responsabilidade concorrencial se for constatado que ele tinha algum grau de autonomia. Portanto, segundo o Vitor, palavras dele, pedra angular aqui é a margem de autonomia do agente privado à luz da norma regulatória. Acho que isso é importante destacar. E ele, para isso, ele cita alguns julgados importantes, citam três casos em especial. Um caso que eu acho que é muito interessante, que foi da relatoria do nosso brilhante ex-presidente do IBRAC, Marcelo Cagliari, é um processo de 97, que envolveu a empresa de transporte de trânsito da região metropolitana de BH, mas também cita um voto do então conselheiro Pfeiffer, no caso de Telecom, e por fim o voto da ex-conselheira Ana Frazão, no caso também de mercado regulado, envolvendo o mercado de VUM.
Todos esses casos enfrentaram, de alguma forma, concorrência em mercado regulado, eventual discussão de isenção de truste. O conselheiro traz as doutrinas que foram testadas naquela época, doutrinas estadunidenses, como, por exemplo, a teoria da ação política, State Action Doctrine, e a teoria do poder amplo, Pervasive Power Doctrine. Tudo para afastar e dizer que é a diretriz do CAD, de que, sim, o CAD pode e deve atuar em setores regulados, obviamente de uma maneira complementar. Feita essa digressão, e aí a grande pergunta do conselheiro, haveria a existência de autonomia do regulado diante da norma regulatória? E ele conclui que no caso da Buser não havia essa autonomia, porque a Buser, quando ela se submete à resolução da NTT, e ela não tem opção, ela tem que se submeter, aqui você acaba com a margem de autonomia. E aí, portanto, ele fala assim, bom, então aqui eu não tenho que se falar de infração, eventualmente porque você está aplicando a resolução da NTT. Mas ele faz uma conjectura muito interessante. Ele falou, pode ser que o pano de fundo da consulta da Buser teria sido, eventualmente, a vontade da consulente de suscitar manifestação aqui do Tribunal do CAD sobre a resolução NTT pelo viés antitruste, ou seja, questionar eventualmente se a resolução da NTT estaria violando por si só a legislação antitruste. E aí ele, obviamente, ou melhor, acertadamente, diz que não é papel da consulta verificar esse tipo de análise, né? Ou seja, questionar em tese normas setoriais. Isso não é função do Instituto. Ele observou que a resolução da NTT é uma escolha pública da NTT e não pode configurar uma infração econômica. E também destacou, acho que outro takeaway importante, que o CAD não é uma instância de revisão das agências reguladoras. Tudo isso levado em consideração, ele votou pelo não conhecimento da consulta, pois não continha discussão sobre a ilicitude de atos, contratos, estratégias empresariais ou condutas de qualquer tipo já concebidas ou planejadas, mas ainda não iniciadas pela parte. Artigo 2º, 3 da Resolução 12 do CAD. Aplicou também o artigo 4, inciso 5 dessa mesma resolução, que diz não permitir, a partir exclusivamente das informações fornecidas, uma resposta adequadamente informada por parte do CAD. E com isso eu vou para a parte final do voto, muito rapidamente, que ele faz o voto, mas ele, né, e já conclui pelo não conhecimento, mas ele faz ponderações sobre a atividade da advocacy do CAD. E acho que é o último takeaway grande desse ponto, eu falei que eram 3 grandes pontos, importantes para destacar aqui para todos da comunidade do IBRAC. Porque ele disse que nesse caso, né, que era o caso da Buser, o único papel possível do CAD, que é um poder-dever, seria o endereçamento da atividade de advocacy. E houve, nesse sentido, ele falou, manifestação da superintendência na consulta pública da NTT que gerou a regulamentação da TRIP. Também destacou que a CEAI fez a mesma consulta, fez uma manifestação nessa mesma consulta pública. Ele fez também, acho importante, uma reflexão no sentido de que a NTT teve que navegar desde o começo lá de 2001, da primeira lei que falava de permissão, pela mudança do regime de monopólio para livre mercado e enfrentar vários ângulos de análise, e não apenas o viés antitruste. Então, quando você analisa uma norma setorial, você não pode só olhar, obviamente, o aspecto concorrencial. Óbvio que para o CAD cabe isso, mas o Vitor teve a lucidez, né, que é característica dele, de dizer, poxa, a NTT não olha só, ele tem que olhar outros tantos fatores, não é só a norma concorrencial ou a preocupação concorrencial que importa quando uma agência constrói uma diretriz para trazer um arcabouço regulatório para o dado mercado. E, por fim, ele destaca que o papel do CAD, sim, é um papel concorrencial de ressaltar as vantagens econômicas da abertura do mercado e ampliação da concorrência. E conclui dizendo que é importante acompanhar o processo de implementação da resolução 6036 da NTT, mas para por aí. Então, votou pelo não cabimento da consulta. Teve um debate, isso é importante destacar, após o voto do relator. Basicamente, eles debateram 2 temas, né? Os demais conselheiros, juntamente com o relator. Se o procedimento da consulta e o papel institucional do CAD na advocacia da concorrência, e se eles deveriam enviar o voto do conselheiro relator, do Vitor Fernandes, à diretoria da NTT. Em linhas muito breves, para o primeiro ponto, quem provocou inicialmente foi o conselheiro Gustavo Lima, que basicamente entendeu que era importante o CAD acompanhar e eventualmente agir com relação
a possíveis indícios de infração. E aí houve uma discussão o quanto o CAD deveria agir, se não teve indício ainda, como o CAD deveria se portar diante da NTT, até porque já não era mais uma consulta pública, era uma norma posta, e o conselheiro Vitor ressaltou que para eventual investigação, etc., ou dar um zoom na discussão, dependeria da existência de indícios de práticas anticompetitivas que não estariam abrangidas pelo comando simplesmente da norma. Ou uma atuação de cooperação institucional, se o CAD entendesse que seria importante se pronunciar sobre alguma conduta específica. E, por fim, o presidente, acho que veio de maneira muito feliz, ele destacou em sua visão que o CAD deveria adotar uma postura proativa, né, promovendo o acompanhamento próximo com as agências reguladoras, especialmente em relação à prevenção do abuso de posição dominante, mercados regulados, e aí sugere que a presidência, por meio do Departamento de Estudos Econômicos, estabeleça um contato com a NTT para futuras melhorias normativas. O presidente Cordeiro também enfatizou a importância do CAD atuar em harmonia com as outras agências reguladoras, isso acho que é super relevante para o sistema e para nós administrados, promovendo a cooperação institucional e preservando os valores concorrenciais, ressaltando que o valor da concorrência não é o único e nem superior a outros valores, na linha do conselheiro Vitor, quando estava finalizando seu voto. E aí, com relação ao último ponto, né, do voto do conselheiro relator, se deveriam ou não enviar tal voto à diretoria da NTT, por maioria, vencido o conselheiro Gustavo, eles entenderam que não deveria ser enviado o voto, que além de ser público, bastaria esse contato informal. Por fim, a decisão por unanimidade concluiu pelo não cabimento da consulta formulada pela Buser, e o plenário, por maioria, concluiu pelo não encaminhamento do voto do conselheiro relator à diretoria da NTT. Enfim, esses foram os pontos que entendo mais importantes desse interessante e bem elaborado voto, que gerou uma discussão muito profícua no plenário do CAD. Se eu puder fazer uma nota aqui, Caminati, achei muito clara e precisa a tua descrição. Eu concordo com você que a discussão ao final foi muito profícua. E achei interessante o conselheiro Gustavo provocar uma discussão sobre instrumentos e procedimentos de advocacy. Então, que é um terceiro braço muito importante do CAD e que talvez precise de um procedimento mais claro para ampliar essa atuação do CAD. Isso, eu também concordo. Foi um caso muito interessante. Confesso que fiquei super curiosa para entender os detalhes do voto, mas o voto ainda não está disponível. Vou ficar atenta aqui para ele quando ele estiver disponível e também para entender qual vai ser o endereçamento que o CAD vai dar em termos de advocacy aí na implementação dessa legislação. Realmente muito interessante e acho que você fez um bom resumo desse caso, Eduardo. Eu vou passar aqui para o outro item da pauta, que é o processo administrativo 0808700 003699 2017-31. Esse é um caso super extenso, que teve uma discussão super extensa na sessão de julgamento. Eu vou tentar ser bastante breve, porque foi um caso que ficou suspenso pelo pedido de vistas do presidente Alexandre Cordeiro. É um caso que o julgamento começou ano passado, o conselheiro Diogo Thompson está impedido e o relator era o conselheiro Braide. Teve voto vista do conselheiro Vitor Fernandes, mas ele tratou estritamente das questões de dosimetria das multas. E também teve um voto vista do conselheiro Gustavo Augusto, que foi o voto levado nessa sessão de julgamento. A gente está falando de um processo administrativo que foi instaurado em 2017 para apurar a adoção de cartel em licitação no mercado brasileiro de órteses, próteses e materiais especiais, OPME. Ele começou com uma denúncia do Ministério da Saúde. É um caso que tem uma leniência parcial, então também teve uma discussão relacionada à questão de dosimetria a ser aplicada ao leniente parcial. Ele também teve busca e apreensão por meio da operação policial intitulada Mercador de Veneza, que foi uma operação super noticiada aí na mídia. E é importante dizer também que esse caso ele teve um inquérito
administrativo que foi desmembrado, né, que a consequência do inquérito foram 2 processos. Um deles é esse, que envolve o processo de estimuladores cardíacos, e tem um segundo processo que ainda está em instrução na superintendência do CAD, que é o processo de OPME, tá, que decorre da leniência também. Então, aqui tratando estritamente do que foi julgado, do julgamento relacionado ao pedido de vista do conselheiro Gustavo Augusto, ele ressalta que o processo começou o julgamento em outubro do ano passado, teve condenação aí de várias partes, não só pessoas físicas, como uma série de pessoas físicas e também algumas pessoas jurídicas. Tiveram alguns TCCs celebrados nesse caso, além da leniência parcial. Então, ele entende que a condenação aplicada para essas pessoas já está ultrapassada, ele não vai entrar no mérito disso. Mas o pedido de vistas dele, ele queria examinar 2 pontos. Um deles é se há provas suficientes para a condenação de uma das pessoas jurídicas e da pessoa física a ela relacionada, então sobre a análise de condenação ou não dessa pessoa, e também sobre uma segunda prática envolvendo a associação de classe e a organização dos associados para obter a isenção de ICMS ou buscar o atendimento de outros players junto ao governo. Isso poderia ser considerado formação de cartel, conforme tinha sido considerado no voto inicial do conselheiro relator, que foi analisado como um cartel per se. Então, em relação à análise da empresa, ele fez uma extensa discussão sobre padrão de prova, bastante relevante, e sobre a possibilidade do CAD condenar com base em provas indiretas. Então, essa é uma discussão que vem sendo reiteradamente trazida nas discussões do tribunal, e super importante. E o entendimento do conselheiro foi pela condenação dessa representada. Ele fez lá uma análise conjunta das provas circunstanciais, mas ele entendeu que a pessoa física deveria ser absolvida. Tá? Em relação ao segundo ponto, que é sobre a conduta, uma segunda conduta envolvendo a associação de classe, ele também fez uma discussão muito relevante sobre tipificação dessa conduta e sobre a sua correspondente regra de análise. Então, como eu disse, o conselheiro Braido havia considerado essa conduta envolvendo a associação acerca da isenção do ICMS, o pleito perante o governo da isenção do ICMS, como sendo uma conduta de cartel analisada pela regra per se. O conselheiro Gustavo Augusto, ele discorda, ele entende que a tipificação da conduta é a conduta de influência, a conduta comercial uniforme, a qual deve ser analisada pela regra da razão. E aí, nesse caso, prescinde uma análise de poder de mercado, enfim, todo aquele passo a passo que da regra da razão. Então, e ele fala bastante sobre o direito de associação, que se trata de um direito legítimo, e aí o pleito, né, nesse caso, de isenção do ICMS, ele entende como sendo um assunto aí corriqueiro a ser tratado em associações, e que isso faz parte desse, claro que com todo o cuidado que deve ter, que a associação deve ter em relação, até em termos de compliance, da troca de informações, desses cuidados, mas que sim, faz parte do papel da associação levar algumas questões para tentar a melhoria do setor. Então, ele fez uma discussão bastante extensa nesse sentido também, além da questão da tipificação e da regra de análise, e ele também fala que para que essa conduta fosse caracterizada, a gente precisaria de algumas variáveis que compõem o preço, para que ela fosse possível, né? E só o reajuste do ICMS lá é uma única variável que compõe o preço. Isso não é suficiente para a caracterização de uma conduta de cartel, né? Que precisariam de outras variáveis. Então, assim, foi bastante rica a discussão e extensa, mas eu vou aguardar aí o deslinde desse caso, porque teve
pedido de vistas do presidente Alexandre Cordeiro, justamente para olhar o padrão de prova e o juízo de valoração dessa prova. Ele gostaria de aprofundar esse tema. Então, esse processo está suspenso. Vamos ver qual vai ser o desfecho dele aí nas próximas sessões. Vamos acompanhar. Obrigado, Flávia. Obrigado, Caminati, também. Eu vou comentar agora o voto do conselheiro Gustavo Augusto sobre o pedido de reapreciação contra a decisão do suposto cartel de GLP no Distrito Federal. A principal questão do voto é sobre a admissibilidade ou não do pedido de reapreciação, então é basicamente uma questão processual. O conselheiro Gustavo concluiu que o recurso é inadmissível e todo o plenário acompanhou o voto do conselheiro. Segundo ele, o pedido foi inadmitido pois veio desacompanhado de fato ou documento novo, requisito essencial para os pedidos de reapreciação nos termos do regimento interno do CAD. O conselheiro ressaltou que o documento ou fato novo deve preencher 2 requisitos. Primeiro, ser capaz por si só de assegurar pronunciamento mais favorável, e segundo, as partes só tiveram conhecimento do fato ou documento após a data do julgamento ou se as partes estavam impedidas de usá-lo no momento do julgado. Segundo o relator, esses 2 requisitos são cumulativos. Ele destacou ainda que o documento ou prova deve ser relevante para a controvérsia, de maneira que seria capaz de alterar a convicção do julgador originário, se conhecido na época do julgamento. De acordo com o relator, as recorrentes não apresentaram tais fatos ou documentos novos, e aí ele concluiu pela sua inadmissibilidade. Mesmo assim, o conselheiro examinou algumas questões de mérito trazidas pelas partes. Vou destacar uma delas, que é a questão sobre a contagem da prescrição punitiva. O conselheiro Gustavo ressaltou que o termo inicial do prazo prescricional é contado a partir do dia em que a prática cessou, no caso de infração permanente ou continuada. O conselheiro faz referência ao voto do então relator do caso, o conselheiro Luiz Hoffmann, que já havia endereçado essa questão. No voto do Hoffmann, a contagem do prazo prescricional se inicia a partir da data da última prova atribuída a cada representado juntada aos autos. E isso está em linha com os votos do próprio conselheiro Luiz Hoffmann, que ele havia emitido em pelo menos outros 3 casos. Sobre esse caso, era isso que eu queria ressaltar, uma questão mais processual. Depois da pauta foram os despachos. Eu destaco 3 decisões. O primeiro que eu quero fazer é o pedido de revisão de um ACC por uma terceira interessada, obviamente num ato de concentração. Para quem não se lembra, em novembro de 2016, o CAD aprovou, com restrições, a criação de uma JV entre os brancos para a criação de um burô de crédito. O ACC previa diversas obrigações comportamentais que, segundo as requerentes, foram devidamente cumpridas. Mas a terceira argumentou que o ato de concentração não atingiu os benefícios esperados pela operação e, portanto, deveria ser novamente revisto. E ele traz como fundamento, o terceiro traz como fundamento, o artigo 91 da Lei de Defesa da Concorrência. Eu gostaria de lembrar que a possibilidade de revisão com base no artigo 91 foi também mencionada pelo Diogo Thompson na sessão passada, só que num contexto um pouco diferente. Para quem não ouviu a nossa plenária comentada, vale voltar lá e ouvir. Segundo o terceiro interessado, quando as eficiências esperadas são fundamentais para a aprovação de um ato de concentração, a revisão na lateral do ato pelo CAD é essencial para a preservação da concorrência. O presidente indeferiu o pedido de revisão e esse indeferimento foi homologado pelo plenário. O segundo despacho que eu queria comentar é o despacho do conselheiro Carlos Jacques, no cartel de cimento, e esse despacho também foi homologado pelo plenário. Segundo o conselheiro, 3 investigados do processo filhote do cartel de cimento pediram acesso aos autos restritos do processo principal, que é anterior e já foi julgado pelo tribunal.
O conselheiro, apoiado em parecer da Procad, permitiu o acesso aos autos restritos para garantir a ampla defesa dos representados. O último destaque aqui é a aprovação da Resolução 35, que regulamenta o procedimento do CAD para verificação do cumprimento das decisões do tribunal. Quando a gente agora, o texto ainda não está disponível, tá? Mas vamos ver o que foi determinado pelo tribunal. Lembrando que o IBRAC apresentou suas ponderações no momento da consulta pública e estamos torcendo aqui para esses comentários terem sido incorporados na resolução. Era isso que eu tinha para hoje. Vou ressaltar alguns eventos, né? No dia 15 de março a gente vai ter uma conversa com a conselheira Camila Alves e com o conselheiro Carlos Jacques. Recentemente a gente teve a divulgação da primeira edição do IBRAcast 360 com o conselheiro Levi. A Flávia estava lá junto com o Paulo Casagrande, com a Leonor, que fizeram uma excelente discussão sobre democracia e concorrência. Vale ouvir. E lembrando para ficarem atentos aos eventos e programação do IBRAC. Participe. Era isso. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade aí de participar com vocês nessa iniciativa tão bacana aí do IBRAC. Obrigado por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio seguindo o calendário das sessões de julgamento do Tribunal do CAD. Até breve.